Bom dia, boa tarde, boa noite, nossa querida audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Tioso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jorge Ramos. E olha só, gente, dia 17 de setembro de 2025, a gente começa o nosso resumo semanal aqui no Vai Ver no Brasil, como sempre, né, Jorge? Aqui nos bastidores de tudo acontece, né? Exatamente, onde acontece é onde a gente passa para vocês as informações do Brasil, da nossa cidade, do estado do Brasil e do mundo. Aqui nós somos de verdade. De verdade. É isso aí. E ainda bem, né? Ainda bem, né? Porque o que tem de fantoche e de vegetal andando por aí, né? Zumbis, né? E zumbizão, né? Walking Dead, né? Isso aí a gente antes atribuía isso aos noias, né? O pessoal aí que gostava de crack, maconha, cocaína, ficava tudo noiado, né? E, mas inclusive, hoje tem noia de inclusive natural. Administrando o Brasil. Pois é, bastante, hein? Bastante, hein? Tem muito, hein? Vai vendo, Brasil, vai vendo. Ô, Jorge, você tá sabendo que a primeira dama, a Janja, já chegou em Nova York? Mas é a primeira dama? É. Ah, tá. Chegou antes do Lula, viu? Sim, a desqualificada, a primeira dama, Janja, sempre vai primeiro, tudo que é para gastar um dinheiro. Ela vai 2 dias antes, né? Como é que chama lá na Square? Lá? Times Square, lá nas lojas, lá, as bolsas, etc. Comprar bolsas e sapatos e etc e tal. Aí depois chega o bêbado e descondenado Luiz Inácio Lula da Silva. Antes eu dizia que era segundo fala do senador Magno Malta, mas eu também estou falando. Ô, Jorge. Bêbado descondenado. Ô, Jorge, agora há pouco você falou que o Lula está proibido do quê mesmo? Então, ele está com um problema, é o seguinte, vai ter aí um pronunciamento dos países na ONU, né? Sim. E aí, só por enquanto, só quem está com visto para ir é o ministro da Defesa, que é o ex-ministro do STF. E o Lula ainda não conseguiu, ainda não tem visto para ir para a ONU, viu? Você acha que ele vai conseguir? Eu acho que sim, por uma questão diplomática, tá? Diplomática, né? Mas eu acho que vai ser até, de certo modo, aí, por estar na terra do como é que chama ele? Donald Trump. Donald Trump, lá, o calopsita. Calopsita cor-de-rosa, né? Por estar na terra dele, eu acho que ele vai fazer alguma coisa assim, algum pronunciamento para denegrir, ofender de forma simpática, educada, política, né? E com certeza eu acho que é até bom que o Lula vá, sim, tem que ir mesmo. Passar vergonha? Passar vergonha. É isso aí. Se a primeira-dama já foi, É. logo ele já conseguiu o visto dele com também. Certeza, muito provável. Lógico. Ô Jorge, hoje nós acordamos com uma notícia aí de que Jair Bolsonaro foi diagnosticado com câncer, né? Parece que ele não está nada bem. Ontem ele foi internado, precisou aí pedir autorização para poder ir para o hospital. O Xandinho quer atestado, se ele foi para o hospital, mas parece que o médico advertiu que ele não está nada bem, né? E só um detalhe, vale lembrar, você está dizendo o seguinte, ele está preso, o Xandinho pediu, mas o processo ainda não foi julgado e transitado, a pena dele ainda não foi para execução, tá? Porque ainda cabe embargos infringentes, e aí, nos embargos infringentes, pode ir para o Supremo, para os 11 ministros, e aí pode mudar esse jogo, por conta, inclusive, do voto do Fux, né? Mostra que o Fux seguiu o voto segundo a Constituição, o Código Penal, o Código do Processo Penal, ele seguiu a lei, os outros seguiram a vingança. E aí o Bolsonaro não está preso ainda, ele está preso ainda uma prisão preventiva. E para ir ao médico precisa avisar o juiz, porque é lamentável. Jorge, o Bolsonaro, no domingo, né, ele teve aí um quadro de anemia por falta de ferro, né, e também um resíduo de pneumonia, de acordo com o boletim médico. Além disso, foi também extraído lesões da pele dele, né? Ele estava precisando ir tirar para ver o que estava acontecendo, né? E a médica que acompanha lá, que está acompanhando o ex-presidente, né? Diz que ele passou por exames de rotina, diz que ele é um senhor já com 70 anos, já passou por algumas intervenções cirúrgicas, inclusive devido à facada, exatamente. Né? Que isso daí é uma das causas a sequela que ele vai ter, enquanto viver, ele vai ter sequelas dessa facada, que até hoje
o ninguém sabe quem pagou os advogados do Adélio Bispo. Exatamente. Muita gente foi para frente do hospital, ficaram lá cantando o hino nacional, mas hoje, né, veio aí o laudo médico dizendo que parece que ele tem carcinoma, não é isso mesmo? Carcinoma normalmente é câncer de pele, né? Um câncer de pele. Câncer de pele, mas mata, viu? Mata. E ele mata e rápido. Exato. E rápido, porque quando entra na corrente sanguínea, aquilo se expande de tal forma, eu não sou médico, nem oncológico, nem absolutamente nada, mas o meu pai teve um carcinoma que levou ao óbito, inclusive. E aí eu acompanhava a ida deles aos médicos, as explicações, e chegou até a fazer uma cirurgia, extrair e etc e tal, mas ele enraiza, entra na corrente sanguínea e vai para o saco rapidinho. É isso aí, ô Jorge. E aí o boletim médico então falou que ele tem, se eu não me engano, 8 lesões, né, que foram removidas aí para fazer exame também, para resultado... para ter esse resultado biópsia, clínico. Né? Fez a biópsia, né? Exatamente. Mas me parece que ele ficou muito debilitado, né? Também o grau de estresse desse julgamento, tudo isso que aconteceu, ele já não estava bem, a saúde ele já vinha... física, a saúde emocional, Exato. Porque a saúde... olha, para ter saúde emocional e aguentar o que Bolsonaro aguentou, as injustiças, as arbitrariedades, as coisas que falam em nome da democracia, em nome da Constituição, mas na verdade é totalmente oposto. E aguentar tudo que passou Bolsonaro não é fácil. Isso aí abala muito o emocional, isso debilita o físico também. Além das limitações físicas em função da facada, que ele tem várias sequelas, né, Sim. Então, realmente não é muito fácil, não. Estar preso sem um processo julgado e transitado é outra coisa que deve abalar qualquer cidadão de bem desse país. Imagino. Agora, Jorge, houve também uma troca de ofensas entre deputadas, né, que marcou a sessão aí sobre a PEC da blindagem, né? A defesa de Bolsonaro acirra ânimos lá no plenário, e aí Mas aí não é nem questão de ser bolsonarista, ser defesa de Bolsonaro ou não, é uma questão de bom senso e humanidade. Você né? tem até o vídeo, né, Jorge? A Bia Kicis, né, ela chamou a Sâmia Bonfim de imunda, né, e pediu para ela ir lavar a sua boca, né? Esse tipo de argumento a gente já ouviu falar, inclusive... Aqui na cidade americana, em Santa Bárbara. Foi... Só que era um homem e uma mulher. Aí gera uma comoção geral, porque porque é uma mulher, porque não sei o quê. Agora, quando depois eu vou até falar alguma coisa que eu tenho visto muito isso, algumas pessoas saindo em manifestação em defesa dos homens. Porque tem muitos homens se suicidando em função de assédios morais, se suicidando em função de várias doenças causadas do psicológico por mulheres. Sim. E não tem ninguém defendendo, não tem ninguém fazendo campanha de Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Outubro Caralho a 4, não pode falar palavrão, né? Mas já falei. Não vejo ninguém. Agora, quando a mulher virou, agora o homem virou o maior criminoso do mundo, o ser homem virou criminoso, e a mulher, ela é sempre... Eu não estou falando que não aconteça aqui casos aí de violência em relação às mulheres. Existe sim, mas existe o oposto e não tem campanhas. Nas de mulheres tem campanhas, tem órgãos de defesa, tem leis, tem o K4, né? E de homem não tem. E aí o homem entra só na estatística. Então é assim, tudo isso é o que eu volto a falar. Nós não precisamos de leis de privilégio. Nós temos o artigo 5º da Constituição, quando nós tínhamos um país democrático de direito e uma Constituição Federal que valia, que era assim, todos são iguais perante a lei. Não perguntou se era homem, não fala que se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, se é japonês, se é preto, se é branco. Ou seja, todo ser humano. Todos são iguais perante a lei. E vão criando leis de privilégio e vão acabando represando, deixando o homem como o maior bandido do mundo. Sim. E os próprios homens parlamentares... Os parlamentares não saem em defesa disso. Não sai. Não sai. Porque se é aquilo, o voto de um parlamentar tem o mesmo, o masculino, tem o mesmo peso de um voto feminino. Os direitos e os deveres são iguais. Agora, para a mulher, eu não posso fazer um discurso mais acirrado. Mas nesse caso da Bia Kicis e da Sâmia Bonfim, foi de mulher para mulher. Mas a Sâmia também falou... PSOL, né? Coisa de esquerdista, né? Tipo,
Fala o que pensa, é lógico que vai não, ouvir fala o que também. pensa de forma baixa, porque de forma baixa, eles não ataca, têm né? qualificação para estar num congresso, para estar numa plenária, lidando com pessoas... Acho que está discutindo dentro de casa, acho que está discutindo na rua, ali dentro de casa, ali essa gente esquerdalha, são assim, não adianta. Você tem um pedaço do vídeo aí, né, Jorge? Dá para a gente colocar para quem está em casa, conseguir ver um pouquinho só dessa discussão, só para você entender o ponto de vista aí, né? Vamos deixar aqui, aí. Vamos soltar aqui, vamos deixar a Sam é essa aqui de baixo, preto e branco aqui. Tá. Vamos lá. Vai lavar sua boca, sua imunda! Mas eu quero ver o sorrisinho no rosto de vocês quando o Bolsonaro começar a cumprir pena. E não sei se a Michelle vai sorrir na hora de fazer visita íntima. Afinal de contas, eu acho que ela tá dando graças a Deus de não ter mais que conviver com um sujeito asqueroso como aquele. A deputada que não entendeu tem que lavar essa boca suja dela antes de falar o que ela falou da nossa primeira-dama Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher Nacional. Que baixaria! Que vergonha! E outra, esse povo não tem coração, não tem humanidade. O presidente Bolsonaro acaba de ir novamente para o hospital, ficou internado, hoje ficou sem ar, sem respiração, segundo informou seu filho, senador Flávio. Está doente, muito doente, por conta da facada lá de trás e dos maus tratos, das perseguições absurdas que ele está sofrendo. Nenhuma pessoa normal consegue resistir emocionalmente a tanta perseguição, a tanta nojeira. Vai lavar sua boca, sua imunda. Que esses deputados que ficam aqui clamando. É isso aí, né, Jorge? Pois é, só que dessa vez foi de mulher para mulher, então não vai ter perseguição de homem contra mulher, porque o homem está oprimindo a mulher parlamentar. É de mulher para mulher. Agora, a Sâmia também ela passa um pouco do limite, bastante, né? Ela passa muito. Aliás, esse pessoal que... do PSOL, todos eles, viu, sem exceção, falam, tem... Não tem. As pessoas do PSOL... Você pode ver a Boulos quando está em alguma sessão, Boulos, Sâmia... Tem lá um pastor evangélico lá também, que é do PSOL. Sim. Esse pessoal do PSOL, eles passam a mão, eles agem como se estivesse num boteco de favela, e o tratamento das pessoas, eles acham que é tudo igual, do tipo, da qualidade dessa gente. Eu acho que se a Sâmia fosse um pouquinho mais inteligente, ou se pelo menos ela tivesse acompanhado ou visto... Esqueci da Érica Hilton. A Érica Hilton é PSOL também. PSOL também. Só a última aparição da Michelle na Paulista, em São Paulo, e entender o quanto aquela mulher ama o marido dela e a nação, né? Pois é, né? Para me soltar uma bobeira dessa, tem que... Independente de ser, é o que eu sempre falo. Gente, vamos tirar Bolsonaro de figura, vamos pensar de forma racional, como ser humano. Isso é coisa que se fala para qualquer ser humano. Não é, gente. É falta de respeito ao ser humano, é falta de respeito à dignidade humana. E eles são assim, eles agem assim. Essa gente do PSOL, essa esquerdalha, não só o PSOL, o PT também. O PT é mais agressão física, né? O PSOL é agressão verbal. E judicializam tudo. O PSOL judicializa tudo. Tudo enche o STF lá de processo, porque agora é Nicolas, né? Então, agora estão pegando o Nicolas, depois vai ser a Bia, depois vai ser a direita toda vai ser calada e caçada aos poucos. Ô Jorge, a gente está falando de Bolsonaro, né? E ele já está preso, né? De forma domiciliar. Ele já estava preso antes até do julgamento. Antes do julgamento. E agora o Alexandre de Moraes, ele autorizou que aliados políticos e religiosos possam visitar o ex-presidente, que cumpre, então, essa prisão domiciliar em Brasília. Então, agora que passou o julgamento, tudo, ele permitiu agora visitas. E vai viu, tio, aproveitando que você está falando nisso, essa semana... Houve questionamentos de o que vai ser do Bolsonaro, se ele vai continuar em prisão domiciliar ou se vai... Provavelmente, assim que ele melhore de saúde e for julgado e transitado, que vai ser lá para dezembro, para praticamente o início do ano que vem, ou até antes, um pouco antes do Natal, né, que vai os embargos infringentes, os prazos, tudo, aquele negócio todo, que se for para o voto do colegiado, né, que são os 11 ministros, dezembro, mais ou menos, deve definir isso aí, porque esse processo do Bolsonaro
e do 8 de janeiro da trama golpista anda muito rápido. Anda assim, é tipo Ferrari mesmo, o negócio vai a 1000. Então até dezembro isso deve dar. Provavelmente esse senhor Alexandre de Moraes, ministro do STF, até quando a gente não sabe, mas ele é ministro atualmente, e ele manda mesmo, ele manda nesse país, Xandinho manda e desmanda e pronto, e ponto, com Constituição, sem Constituição, com processo penal, sem processo penal, ele manda, pronto e ponto, acabou. É assim, só vale o que ele manda. Aí ele vai tentar humilhar um pouco mais o Bolsonaro, porque a coisa dele é muito pessoal, a gente percebeu até na leitura do voto dele, né? É muito pessoal. Você acompanhou o julgamento inteiro. Sim, ele é como se fosse o Ministério Público num processo criminal, num julgamento de tribunal de júri. E ele, sabe, era uma coisa assim, ódio, uma coisa assim, terrível. Então foi muito pessoal, né? Tanto o voto dele como dos outros ministros foi muito pessoal, salvo o do Fux, né? E ele provavelmente, Bolsonaro ele tem todas as condições, reúne todas as condições. Bom, primeiro, ele não devia nem ter sido condenado porque é um crime que não existiu. Tá? O crime que não tem, um golpe que não existiu, que não aconteceu. O Fux deu uma aula em relação a isso, mas tudo bem, ele teve a maioria 4 votos, foi condenado aí, e agora está nos recursos. Não deveria nem existir o processo tinha que ser extinto, porque ele foi ilegal do começo até o fim. Quem conhece de direito sabe, e a gente vê advogado defendendo ainda essas teses absurdas, que inclusive vive de advogar, mas tudo bem. É aquilo, às vezes a pessoa só tem 2 neurônios e um às vezes está capenga, está aleijado. E fazer paciência. Então, provavelmente Bolsonaro vai passar assim, uns dias na papuda, depois retorne até na condição de saúde dele, pela idade, retorne uma prisão domiciliar. Dificilmente ele cumpra isso em regime fechado. Sim, diferente dos militares. Né, os outros militares, porque o Bolsonaro também é militar. Sim. Que o correto seria cumprir uma pena num quartel. Sim. Né, porque o militar ele não cumpre pena num presídio convencional, ou na Polícia Federal, ou num quartel. Né, mas para dar uma humilhadinha maior, exatamente, né, vai para a papuda, ele vai humilhar. Sim, ele já humilhou muito e vai continuar humilhando. Sim. Agora, até para ir no médico, precisa de autorização, até em caso de emergência, e ainda tem que mandar o comprovante e depois ele questiona. Você tem 24 horas para... Por que demorou para voltar do médico até a casa dele? Porque agora está sendo questionado, né? Gente, é uma perseguição. Já não fez o que você queria por enquanto? Por enquanto você está no domínio. A roda gigante aí você está na boa agora. Daqui a pouco ela sobe, depois aí você pode ficar embaixo. Jorge. Vai vendo. Outra visita autorizada, então, é do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está prevista agora para o dia 29 de setembro, né? Entre as 9 da manhã e as 18 horas. E o ex-ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro, ele é considerado um dos principais aliados políticos do ex-presidente. Então, e provavelmente então dia 29, muito provável. O sucessor aí, o herdeiro aí do bolsonarismo. Ô Jorge, eu vi uma nota de uma matéria e agora não consigo me recordar. Mas diz que Tarcísio já está numa rota que não tem mais volta. Não tem como. Não tem como ele recuar. Isso. Não tem como. Ele chegou a esse ponto, então, que agora ele não consegue mais. Politicamente, o Brasil precisa do Tarcísio. Sim. Politicamente, o Brasil não é a direita, é o Brasil. Até para que tenha essa falsa democracia que a gente vive, ela poder cumprir o rito dela. Sim. Então, se eu não tenho um Tarcísio disputando as eleições de 2026 como presidente da República, eu não tenho candidato, vai ser praticamente o Lula vai ser aclamado como presidente. E o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que disse que vai lançar o Ciro Gomes também para poder ter os votos do Nordeste. O Ciro está no PDT, né? O Ciro está no PDT. Mas o Ciro é uma esquerda de bom senso, uma esquerda que é louco, completamente louco, verdade, né? Mas ele tem um raciocínio muito lógico, né? E ainda não perdeu a humanidade, né? Não é só não é porque é louco e não tem humanidade. Não, ele não perdeu isso. Se bem que ele acho que foi ontem, ele estava com um problema sério aí que iam pedir a prisão dele.
A justiça eleitoral ia pedir a prisão dele porque ele ofendeu uma mulher, alguma coisa assim. Você vê, vai vendo. Ciro Gomes. Ciro Gomes é assim. Não, mas a partir de agora também qualquer um que for candidato, qualquer coisa, ou que atrapalhar, ou que fizer um jogo contra ao governo, sim, vai ser perseguido, não tenha dúvida. Não, né? Acabou esse negócio de, não tem mais democracia, acabou, não existe democracia. Hoje nós vivemos um regime totalitário de esquerda aí dominado pelos cleptocratas e pelo Alexandre de Moraes. Não adianta falar que tem democracia porque não tem. Eu não acredito mais. Nem agora, tampouco a Constituição funciona. Você hoje já, desde o começo do nosso programa, você vem falando que a gente já não tem mais a democracia. E eu vejo que ontem você fez uma publicação de um artigo que, inclusive, se chama A Renúncia à Ilusão Democrática. Ilusão democrática, né? Porque hoje nós vivemos uma ilusão democrática. A gente ainda pensa que está no Estado Democrático de Direito, que tem as leis aqui, as regras ainda estão válidas, mas não é bem assim. É assim, elas são válidas desde que você atenda a todos os requisitos de não ser, por exemplo, uma pessoa que professa uma ideologia partidária de direita, por exemplo. Sim. Se você for de direita, pronto, não tem mais democracia. Democracia é só para quem é de esquerda. Você começa o seu artigo, que inclusive a partir de agora eu faço convite a você que está nos assistindo, acessar lá o nosso site, vaivenobrasil.com.br e procurar lá o artigo dessa semana do Jorge, Renúncia à Ilusão Democrática. E o Jorge começa o artigo assim: quando o cidadão que sustenta o país decide parar de fingir que participa. Exatamente. Explica pra gente, Jorge. É isso que eu estou falando agora. Uhum. A gente, assim, a gente tem que colocar na cabeça, a gente não temos mais direitos como tínhamos quando vivíamos num país democrático de direito. Sim. E quando tínhamos uma Constituição Federal onde o STF respeitava e não interpretava. Hoje não tem mais esse respeito. Hoje não existe mais a interpretação total. Exatamente, é tudo por interpretação. Sim. E é assim, nós ainda pensamos, nós cidadãos comuns, ainda achamos que vivemos naquele Estado democrático de direito, que ainda temos alguns direitos. Mas aí, quando você se depara com a realidade e vê que você, até as suas redes sociais, inclusive, hoje o Tagliaferro estava falando interessante esse assunto. Estava dizendo exatamente sobre isso. Quando você é uma pessoa que vai cobrar os seus direitos, isso chega até outras instâncias superiores, a primeira coisa que vão fazer é olhar suas redes sociais. Uhum. Se lá identificar que você é anti-esquerda, que é o meu caso, eu sou anti-esquerda, por exemplo, ou você é de direita, ou você falou mal desse bêbado e descondenado, que antes era só o senador Magno Malta que falava, agora o Jorge Ramos está falando também, esse bêbado e descondenado Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente eleito democraticamente, porque para a esquerda basta ter eleição, já é democracia. Os direitos naturais, direitos prioritários, esquece. Uhum. Bom, enfim, quando a pessoa acha que ainda existem esses direitos, aí ela se depara com a realidade. A realidade é que não temos mais democracia e não temos mais uma Constituição Federal que defende o cidadão brasileiro. Ô Jorge, traz um pouco para a gente de informações sobre essa entrevista do Tagliaferro, que você inclusive deixou hoje, né, no nosso site. Está no nosso site. Está no nosso site lá. Você acompanhou um pouco da entrevista, da Comissão de Justiça, assim. Traz para a gente um pouco dessa informação. Tagliaferro, para quem não sabe, ele foi embora do Brasil, ele fugiu do Brasil. Ele era o assessor do Alexandre de Moraes, era o primeiro homem, era um juiz, que era assessor do Alexandre de Moraes no TSE e no STF. E Tagliaferro foi o homem que fez uma delação dizendo como eram montados os processos de perseguição política de Alexandre de Moraes. Como que era feito todos os processos e como andava rápido os processos de perseguindo pessoas que eram de direita, independente de ser deputados, de ser da imprensa, cidadãos comuns. Né? E como ele burlava, como ele montou um processo paralelo para burlar e fazer a coisa acontecer, para montar o inquérito do fim do mundo, esses inquéritos que não existem, de crimes que não aconteceram, crimes que não existem, inclusive no Código Penal, tampouco a Constituição Federal, ela contempla isso como tipificação de crime.
mas eles faziam tudo de uma forma para acontecer. Então, muitos dos processos, inclusive um que foi citado hoje pelo Tagliaferro, que estava junto com ele numa chamada de vídeo, porque o Tagliaferro está fora do Brasil, foi pedir a extradição dele, Alexandre de Moraes pediu a extradição dele, aquele negócio todo. Ele era assessor do Alexandre de Moraes, ele era assessor. Aí ele resolveu denunciar e tem provas disso, em áudios, em vídeos, em documentos, mas a grande mídia nem não fala disso. Você está sabendo disso aqui no Vai Vendo Brasil. Tá? Se você acessar o site vaivendobrasil.com.br, você vai ver lá ele foi uma testemunha dessa comissão de justiça que está no Senado, todos os questionamentos e todas as respostas dele. Aí você vai entender muita coisa do que aconteceu nesse país, do que está acontecendo, e vai chegar exatamente no meu artigo. Não temos mais democracia. A gente não pode mais fingir que estamos vivendo num Estado democrático de direito. E lá ele fala da perseguição, né? Da direita ao extremo e tudo que era de esquerda. De esquerda não tem nada. E todo mundo que tem um pouco mais de visibilidade eram os primeiros a serem perseguidos. Visibilidade é aqueles que fossem contra a esquerdalha, né? Aí esses eram os primeiros perseguidos. Vamos lá, Jorge, mas não é só essas pessoas que estão sofrendo perseguições, não, né? O Ministério Público Federal pediu à Justiça o cancelamento das outorgas da Jovem Pan, que é uma emissora aí que agora está sendo acusada de difundir informações falsas sobre as eleições. Então, o Ministério Público agora, na segunda-feira, dia 5, pediu à Justiça o cancelamento de 3 outorgas da Rádio Jovem Pan. A outorga representa a autorização concedida para a emissora de rádio e TV funcionar. Agora quer dizer que, então, a Jovem Pan está na mira do Ministério Público Federal. Sim, ela já estava lá atrás e aí ficou meio que suspenso isso, né? Lá atrás já iam pedir porque é uma concessão. Toda rádio, toda TV é uma concessão. Inclusive aqui em Americana, por exemplo, tem algumas rádios, se pegar e chamar atenção, vai perder a concessão. Sim. Vai perder a concessão. Todo mundo com medo agora de se pronunciar. Com rádio, tem uma rádio aqui tradicional da cidade, que é de direita ali, o apresentador é de direita, né? Inclusive teve uma discussão essa semana. Todo dia tem. Ele é de direita, eu acho até extremista, tá? Respeito, tá? Eu respeito. Eu também sou de direita, mas sou de direita liberal. Ele é um direita conservador extremista bolsonarista, tá? Mas a gente tem que respeitar, porque é assim que é a democracia. Sim. Inclusive tem que respeitar até a esquerda. Só que a esquerda eu estou passando da forma que eles vêm agindo, com um desrespeito tão grande e tentando humilhar as pessoas de direita, eu vou começar a ser reacionário também. Agir igual a eles. Só que aí aí é seletivo, né? Porque eles não agem, eles estão defendendo um direito. Você é que é fascista, que é reacionário, que é aquele negócio todo. Isso não dá mais para mim aguentar, não vou mais aturar esse tipo de coisa, não. Bateu, levou. Na mesma proporção e medida. Me deu um sorriso, vai ter 10 sorrisos. Me deu uma porrada, vai ter 10 porradas. Me destratou, tentou me humilhar, vai ser 10 vezes mais. Assim que vai ser comigo. Bom, enfim, muitas rádios, e TVs podem perder a concessão, principalmente essas do interior, onde tem um viés mais de direita. Sim. Por quê? A perseguição está aí, nós não vivemos mais num Estado democrático de direito, não adianta mais tapar o sol com a peneira, já vivemos um regime totalitário de esquerda e quem manda é Alexandre de Moraes e a esquerdalha toda. E o Ministério Público, Jorge, também pediu à Justiça que a Jovem Pan pague 13,6 milhões de danos morais coletivos, olha isso, hein? E vincule também em sua programação conteúdos sobre a confiabilidade das eleições. Veja só, Jorge, tudo isso você alertou lá atrás, você lembra disso? Lembro. Há 3, 4 anos atrás. Há 3, 4 anos atrás. E hoje a gente está vendo isso. Lamentavelmente. Eu queria estar errado. Mas não estou, infelizmente eu não estou. Assim como hoje, por exemplo, não estou. Eu posso afirmar que não vivemos mais num Estado democrático de direito. Nós, cidadãos comuns, não vivemos mais num Estado democrático de direito e tampouco temos uma Constituição Federal que ela é respeitada. Ela é rasgada ao todo o momento, por cada juiz do STF.
Ô Jorge, mas aí a gente vê também o Supremo, a Receita e a Polícia Federal também ampliando o cerco financeiro à família Bolsonaro. Sim, né? agora sim, já que o bêbado caiu, é mais ou menos assim. O bêbado está em pé, as pessoas não arriscam muito a bater, porque o bêbado pode dar um revide, né? Sim. Mas quando o bêbado caiu, aí todo mundo chuta. Sim. Aí todo mundo chuta, aí vamos ficar levantando mais coisa. Como você diz que é poça d'água? Exatamente. É poça d'água, todo mundo vai dar volta, vai cortar caminho, vai pular. E quando uma pessoa existe aí no caso do Bolsonaro, existe uma vingança pessoal de vários entes, de vários atores políticos e do judiciário. Então, eles vão sambar, vão eliminar, vão achincalhar, vão tentar acabar com a vida do Bolsonaro e da família. Não estou defendendo a família, também tem algumas coisas da família Bolsonaro que eu acho que eles exageram, aí eu estou mais me relacionando aos filhos, tá? Exageram muito, mas infelizmente o que está acontecendo nesse país, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que está por acontecer, não é nada otimista na minha visão. Bom, Jair Bolsonaro e a sua família, então, deverão arcar com dívidas pesadas após o julgamento aí, né? 30 milhões de multa. Que condenou, então, o presidente a 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado. Né? O capitão terá de pagar, então, aí uma multa de R$379 mil, né? E também, além disso, obrigado a participar da quitação de uma dívida de 30 milhões de reais de forma solidária com os outros envolvidos. Réus. Veja só, hein, Jorge? Agora, da onde que o Bolsonaro vai tirar esse dinheiro, né? Porque o dinheiro que o Bolsonaro estava conseguindo era também dessas vaquinhas aí, das doações. Sim, era das doações, mantendo. PIX que ele está recebendo, tudo, e aquilo. Ele tem um salário de presidente, um salário de aposentadoria de deputado. Mas isso é para esfolar mesmo, né? Não, é para humilhar, para acabar, para assim, para minguar a pessoa e a família, né? Literalmente, aleijada de todas as formas. Jorge Ramos, vamos lá então, ó, a gente dá sequência aqui no nosso Vai Ver no Brasil desta quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025, e vamos trazer aqui então, Jorge, a decisão aí de Mendonça sobre o careca do INSS. Esse careca deu o que falar no INSS. Esse careca do INSS é o dono da maioria dessas associações e sindicatos aí. Esse careca, ele desmoraliza a CPMI e gera uma reação no Congresso. Na verdade, não foi nem o careca, viu? Né? Foi a decisão do André Mendonça, do juiz aquele que é terrivelmente evangélico, que em outros programas atrás eu não lembrava o nome, que eu confundi André Mendonça. Com outro que foi o presidente aí do julgamento do Bolsonaro, que agora não me lembro o nome dele também não. O André Mendonça, ele desobrigou, né? E ele está preso, o careca está preso. Ele foi preso por uma operação da Polícia Federal e ele está preso. E ele foi convocado para dar depoimento na CPI, como testemunha, tá? A princípio como testemunha, não é nem como acusado. Nesse momento da CPMI do INSS, que está indo muito bem, diga-se passagem. Sim. E aí, com a decisão do STF, porque assim, o direito de permanecer calado, todo cidadão tem, não precisa nem provocar o STF, viu, Tiosso? Você pode em qualquer... Porque a CPMI, ela tem poder de polícia, é como se fosse ali um juiz, ali, o presidente, ele tem ações, o presidente, o relator de juiz, de promotores, etc. e tal. Sim. Eles podem pedir coercitivamente que uma pessoa vá depor, eles podem dar voz de prisão, eles podem fazer, a CPMI tem esse processo investigativo, tem esse poder de polícia. Mas eles resolveram, assim, a princípio pediram para o André Mendonça, que está cuidando desse caso do INSS, né, caiu com ele, pediu a prisão de alguns. A prisão dele coincidiu, a Polícia Federal já estava feita, antes até do pedido da CPMI, o André Mendonça dá o aval que podia prender. Né? E aí, os advogados do careca pediu para que ele não fosse depor na CPMI do INSS. Né? CPI, não, é CPMI, que é mista, Senado e Câmara dos Deputados. É a CPMI. A princípio era só, ele podia ficar quieto, ele tinha o direito de permanecer calado, coisa que o incriminasse. Né? Agora, aí depois, não. Aí o André Mendonça deu a ele a faculdade de querer ir ou não. Detalhe, ele está preso. Ele já está preso. Ele já perdeu, de certo modo, alguns direitos civis.
Sim. Quando você vai preso, automaticamente alguns direitos civis você perde. Já é bloqueado algumas coisas. E com isso, o André Mendonça cagou na cabeça dessas pessoas que estão na CPMI, que essa CPMI, ela está com todo mundo, tá? Inclusive a esquerdalha tem contribuído muito com a CPMI. Alguns dão um showzinho deles, né? Aquela coisa de esquerdalha mesmo, né? Que eles gostam de show, de barraco, né? Mas a CPMI tem contribuído muito para prender esses ladrões que roubaram os dinheiros dos aposentados. Porque assim, mas o Lula está devolvendo, mas está devolvendo o nosso dinheiro. Tem que prender esses caras, bloquear os bens e fazer eles devolver esse dinheiro para a União. É isso que essa CPMI promete fazer se continuar. Mas, ao que parece, com boicote do judiciário, porque que o André Mendonça fez? Porque a CPMI pode, independente do André Mendonça autorizar ou não, pode pedir uma condução coercitiva para ele depor e pronto. Sim. Só que eles estão respeitando tudo. Então, mais uma vez, o judiciário cagou no Congresso. Mais uma vez. Desrespeitando o Congresso. Mais uma vez. É como se perdesse as rédeas, André né, Mendonça é aquele terrivelmente evangélico, Sim. aquele que foi indicado pelo Bolsonaro. Todo mundo esperava dele que fosse ter uma ação, de certo modo, mais imparcial. Mas, ao que parece, também parece que tem algo a esconder. Será que ele tem algo a esconder também, o André Mendonça? Ligado ao Careca? Ou ligado a essas máfias que roubaram o dinheiro do aposentado e hoje o INSS está roubando o INSS porque o INSS está devolvendo, logo está tirando da minha aposentadoria, sim, da sua e da sua, que não se aposentou, ele que pode ser que não se aposente em função desses rombos. Porque nós não estamos falando de 100 mil reais. É 90 bilhões, BI. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, é aquilo. Aí os deputados, os senadores ficaram bravos, hein? Ficaram bravos aí com o André Mendonça. Imagina. Fizeram até uma coletiva e disseram que, mais uma vez, o judiciário fecha e cala a boca do Congresso. E não é para menos, desautorizou o Congresso. Desautorizando total. Agora, Jorge, você falando de Congresso, desautorização, né? A Câmara dos Deputados agora aprovou a PEC que blinda ações e processos contra parlamentares. O que está acontecendo agora? Então, quer dizer que começaram a ficar... É a falta de credibilidade no STF, Tioso, porque o STF sabe que quem no STF, se for de direita, esses parlamentares forem de direita, vão ser condenados, presos com tornozeleira, não tem por onde escapar. Sim. Então, é uma forma de perder o foro privilegiado, para as ações do deputado não ir para o STF, né? Os crimes, os possíveis crimes, os inquéritos e no STF, porque a gente sabe que existe uma perseguição a deputados de direita, a deputados que não professam a ideologia de esquerda. Sim. A gente sabe disso. Com a esquerda você não vê nada, os processos são extintos, não são aceitos, não são provocados, nem nada, né? Então, é assim, isso é uma forma que os deputados acharam, né, com essa PEC, de sair das abas do STF, é falta de credibilidade. Quando o correto, seguindo a Constituição, sim, quem tem foro privilegiado é julgado pelo STF. Nós temos aí quase 1.000 pessoas que não têm foro privilegiado, não têm mandato, inclusive Bolsonaro e alguns militares que foram réus nesse processo, último processo aí da trama golpista, de um golpe que não existiu, nunca existiu, né? Eles não têm, nenhum deles tem foro privilegiado, tinha que passar em juízo de primeira instância, mas foi julgado pelo STF. Ô Jorge, então o texto prevê que parlamentares possam barrar por meio de votação secreta prisões determinadas pela justiça contra os seus colegas. Além disso, restringe a prisão em flagrante de deputados e senadores e condiciona a abertura de ações penais contra congressistas à autorização do Legislativo, retomando o dispositivo semelhante ao da Constituição de 1988. É isso aí. Isso aí. Outro ponto aprovado estabelece que o Congresso também terá até 90 dias para poder analisar pedidos de licença prévia relativo a prisões e processos criminais envolvendo seus membros. Essas deliberações
também deverão ocorrer em votação secreta e depende da maioria não pode absoluta. Ser secreta, viu, tio? Votação secreta é inconstitucional. Isso vai ser inconstitucional. Aí o que acontece? Vão dar uma brecha para o STF, julgar inconstitucional a PEC. Então, quer dizer, essa PEC não é muito existe provável. votação secreta, é inconstitucional toda votação secreta de qualquer tema dentro do Congresso Nacional não pode ser secreto. Se for secreto, é inconstitucional. Ô, Jorge, isso vai dar uma brecha, inclusive. mas isso, aliás, é coisa de Hugo Mota, viu, tio? Isso é coisa de Hugo Mota, mas assim, tá muito claro que eles estão com medo. Não estão com medo, acho que estão querendo recobrar. Se você pegar uma fala, por exemplo, desse pessoal da CPMI e do INSS, é muito claro que eles estão querendo recobrar os poderes conferidos, porque nenhum juiz teve voto. Sim. Esses deputados, esses senadores, são teoricamente representantes da população. Sim. Eles tiveram votos para representar a população. E a voz da população está sendo calada pelo STF. Então, na verdade, não é medo, não. É uma forma de recobrar o poder que o Legislativo tem sem interferência do Judiciário, porque o Judiciário, inclusive com a vinda de Alexandre de Moraes, ele age daquela forma, é totalitária, daquele jeito, é do jeito deles. Eles entendem que é assim e pronto. E assim, passando por cima do STF. Eles não agem como um juiz, eles agem como um algoz. Um algoz. É isso, vai vendo. Brasil. Vai vendo, Jorge Ramos. Esse é o Jorge Ramos, trazendo sempre a sua opinião sincera. Mas agora daqui para frente, tio, se não dá para ser sincero, vou ter que fingir agora. Tem que fingir que existe democracia, vou ter que fingir que a Constituição Federal, essa coleguinha aqui, todos os artigos dela estão sendo cumpridos, inclusive quando um processo meu for para o STF, eu confio plenamente, porque minhas redes sociais não serão vasculhadas e não vai ver lá que eu sou anti-esquerda. Eu confio plenamente na justiça imparcial. Mentira! Não acredito, não confio. Acabou, não tem mais democracia, não vivemos mais no Estado Democrático de Direito e não temos mais uma Constituição Federal que é seguida pelo STF. A gente viu aí no julgamento do Bolsonaro, dos 8 aí, fora os 650 que foram presos no dia 8, que não eram nem para estar presos. Porque eles também não têm instância, não têm foro privilegiado. Mas não, Alexandre de Moraes puxou para ele. Então é arbitrariedade em cima de arbitrariedade. Então depois dessas falas aqui, com certeza, provavelmente eu não vou poder falar mais. Porque agora já não vivemos mais num regime, eu tenho direitos, eu posso falar, eu tenho aqui a prerrogativa que eu sou jornalista, eu tenho a prerrogativa. Não tem mais nada. Quem manda é Alexandre de Moraes e a esquerdalha. Ponto e ponto. Vai vendo. Jorge Ramos, vamos falar sobre um assunto que você acompanhou aí também, que é sobre o assassinato do ex-delegado, que expõe uma nova fase do crime organizado e pressiona o governo Tarcísio. A execução do ex-delegado revela ousadia de crime organizado e desafiou então o governo paulista em meio à escalada de violência. Isso ocorreu em Praia Grande, São Paulo, né? Que é o delegado-geral Rui Ferraz Fontes. Ex-delegado, porque ele era secretário lá de segurança na Praia Grande, ele se aposentou como delegado e atuava ele estava como secretário municipal de administração, isso, né? Isso. Ele foi morto, então, em uma emboscada de forma cinematográfica, né? Planejada, meticulosa, reacendendo o debate sobre a atuação do primeiro comando da capital do PCC e também dos desafios enfrentados. Porque ele foi um dos que mais perseguiu o PCC. Sim. Foi esse delegado. Quando ele era delegado, ele perseguiu, ele levantou muitas coisas do PCC, ele conseguiu, através das investigações, chegar a muitos líderes do PCC, tudo. Então, é uma espécie de, dizem aí, atribuir ao PCC, que é uma retaliação. E deve ser mesmo, porque já prenderam, viu, tio? Já prenderam, hoje já dois. Como é rápido, né? É rápido quando é um policial e quando é um delegado. É muito rápido. Quando é o seu Zezinho, é 10, 12 anos, o inquérito vai, arquiva o inquérito, arquiva tudo, aí a filha do seu Zezinho fica esperando que se haja justiça e que se ache o criminoso que tirou o pai dela, a vida do pai dela.
Mas quando é um delegado, quando é um policial militar, aí a instituição de segurança pública, eu vejo o Derrite falando, dando entrevista, né, o secretário estadual de segurança pública, Derrite, eu vejo parlamentares elogiando o Derrite, porque numa ação rápida e conjunta, desqualificando e desmerecendo a população como um todo, que também tem pessoas, parentes que morreram, que foram assassinados, às vezes no latrocínio, e ninguém acha quem foi, Agora, quando é um policial, com todo respeito à família, com todo respeito à pessoa do ex-delegado, com todo respeito a esses policiais que são mortos por bandidos, com todo respeito à família, não é, de forma alguma estou aqui defendendo os bandidos em detrimento dos policiais, não é isso não. É só que a ação, quando é do meio policial, é muito rápido, você descobre os mandantes, você descobre quem fez, é muito rápido. Quando é da população comum, aí a gente vê só na mídia que, olha, resolveu, você começa a acreditar numa falsa justiça que não existe. Sim. Não existe para nós, cidadãos comuns. Não existe. E a gente vê parlamentares, mortais, né? Eu inclusive aqui de Americana, eu vi ontem o Thiago Brock rasgando uma seda para o Derrite, que não sei o quê, porque foi uma ação rápida. Mas a ação só é rápida do Derrite quando é policial militar, ou quando é da polícia, ou quando é ligado à segurança pública. Eu não vejo o Derrite fazer aqueles mesmos discursos, ou colocar toda a força policial, até mesmo o governador Capivarão do Free Flow, eu não vejo ele dando entrevista, que vai colocar toda a força policial para resolver isso, quando é o seu Zezinho. E a filha do seu Zezinho até hoje não sabe quem matou o Odete Reutemann. Já voltou a novela de novo e não se sabe quem matou o Odete Reutemann. Mas já sabemos quem atirou, quem fez a emboscada para o ex-delegado. É disso, Jorge, que eu falo, que isso tem que ser igualitário. Não podemos criar uma corporação distinta. PM, Polícia Civil, Polícia Federal, tem tudo. Você, cidadão comum, se der sorte, o cara a gente vai pegar ele por uma coisa e ele acaba confessando o seu crime. Se der sorte. É que esse tipo de crime, né, põe uma pressão também sobre o governo do Estado, né? Esse crime ocorre em um momento em que o PCC passa por uma nova fase, diversificando as suas atividades e ampliando a influência que tem. A gente viu muito bem aí o que está acontecendo. Postos de gasolina, investimentos milionários, academias, postos de gasolina e etc. E a execução de um ex-delegado, né, de polícia, de destaque, colocou aí o governador Tarcísio sobre uma pressão para poder intensificar o combate ao crime organizado e reforçar mas aí pegou dois caras, resolveu o problema? Então. Resolveu, pegou os caras envolvidos aí no caso do crime do delegado, resolveu o problema? Espero que isso gere essa pressão, né? O discurso dá essa sensação. O discurso do Capivarão do Free Flow, que é o Tarcísio, do Derrite, e todos os parlamentares elogiando a ação e bababá, e batendo palma. Resolveu o problema? Não tem culhões mais para barrar o PCC. Nenhuma autoridade, já é um Estado paralelo, porque deixaram, permitiram, negociaram lá atrás. Ficaram refém. E agora com o nosso... Agora não adianta querer cortar, que não vai cortar. O governo de esquerda, do jeito que está agora, já... Esquece, não tem. Vai ficar brigando. Vai ficar brigando e vai perder essa briga, todo momento. Ô Jorge, vamos lá. Agora vamos falar aqui da cidade de Americana também, que a comissão da Câmara de Americana retomou a busca por terreno após impasse jurídico com a área da União Operária aí, né? Aquele terreno em frente à rodoviária. Quem mora em Americana sabe que a rodoviária tem um terreno na esquina, era aquele terreno. O terreno do cigano. Todo mundo sabe, que é de Americana, o terreno dos ciganos, né? Bom, vamos lá, esse imbróglio judicial... Nada, é malandro que entrou lá e aí entrou com uso capião. Bom, esse imbróglio judicial por uso capião leva a comissão da Câmara de Americana a já descartar o terreno da União Operária e buscar uma nova área no bairro Terra América, muito provavelmente aquela segunda quadra ali na frente do Benaiá, onde já foi já foi cogitado uma vez já para ser construído ali, né? Antes era o fórum, a Câmara, tal, e aí a Câmara mudou. Eu lamento muito, seria um excelente lugar ali, meio centralizado, ali próximo à rodoviária, seria um excelente lugar até para a população facilitar. Fica mais fácil o acesso. O acesso para frequentar as sessões camarárias, acompanhar
os seus vereadores dando título de cidadão americanense, fazendo moção de aplauso, dia do reggae. Falta do reggae, tá? Tem do flashback, agora tem que ter do reggae. Os maconheiros vão gostar, tem que ter. Então é assim, vamos ver qual vereador vai colocar do reggae agora. Será então, que vai colocar agora, né? É muito interessante ali, aquele terreno seria muito bom. Mas o fato isso é uma crítica aos vereadores que têm pouca ação ou quase nada, que não merecem estar lá, que não merecem ganhar o salário que ganham, que não é muita coisa, mas o que se gasta na estrutura para ter um vereador é muita coisa, é 1,5 milhão por ano para cada vereador. Não é o salário do vereador, é a estrutura toda que ele tem, a gente gasta, nós cidadãos pagamos 1,5 milhão por ano. Bom, Jorge, segundo... assim, não merece. Aí, lamentavelmente, não vai ser ali o prédio, porque o presidente da Câmara, o Léo da Padaria, ele está com vontade desde o início, inclusive deu algumas entrevistas para a gente assim que ele tomou posse como presidente, que gostaria de ter um prédio próprio, porque pagar o aluguel de 53 pau mais energia elétrica, aquele isso negócio. Isso porque já diminuiu, né? Diminuiu, sim, diminuiu, economizou. O Thiago Martins, enquanto presidente, acabou mudando e economizou, sim. Melhorou a qualidade para os funcionários e mas o Léo da Padaria, ele disse que essas indefinições jurídicas impedem que o Legislativo avance com a proposta de licitação. Você começa a licitar lá, ganha a licitação, a empresa começa a construir, aí eles ganham lá o usucapião, lá o pessoal que invadiu ganha o usucapião, E aí o Léo, muito coerente, acabou desistindo mesmo. Ele desistiu porque ele não quer colocar o nome dele na reta não é nem o nome, dinheiro público, é gasto. E uma confusão que pode terminar em pizza e prejuízo financeiro para o município. Exatamente. Realmente é isso que... Estão buscando outras alternativas agora. A área ali do Terra América, eu acho que dessa vez deve sair esse prédio da Câmara. Dessa vez deve sair, porque ele montou uma comissão, está bem empenhado, viu, Tiosso? O Léo da Padaria está bem empenhado, já tem reserva financeira já para a construção, está bem empenhado para a construção desse prédio da Câmara, aí, num prédio próprio. Né? E aquilo, vai economizar. Gasta-se agora, mas ao longo do tempo, médio e longo prazo, se economiza, porque é 50 mil que se paga de aluguel por mês, 52, 56 mil, alguma coisa assim. Sim. Ô Jorge, tem mais alguma matéria aí que você quer falar? Não, tio, que a gente aqui já separou. Eu tô tão estarrecido. Essa semana foi pesada, com tudo que aconteceu. Com esse caso aí da polícia achar rápido aí as coisas de policial, isso me indigna tanto. Esse caso do Bolsonaro, as pessoas perderam o senso de humanidade, de coisa, e que não é Bolsonaro, gente, não é Bolsonaro. É as instituições que faliram, as instituições democráticas que não existem mais. As pessoas não se atentam a isso. E a gente vê, até nas pesquisas aí que a gente vê, já melhorou. Antes todo mundo era a favor de uma anistia, agora já é contra. Já o Lula estava ruim, agora está bom. Né? Só porque condenaram o Bolsonaro. Você não gostar do Bolsonaro é um direito seu. Eu também não gostava de algumas atitudes políticas dele. Como dos filhos dele, também não gosto de algumas. Eu acho que dos filhos, acho que é a maioria. Né? Mas, era o presidente, aquele negócio todo, ele já não é mais, já não faz parte mais, já não tem mais poder, já não tem mais o poder da caneta. Né? Não tem, mas mesmo assim as perseguições continuaram e até chegar onde chegamos. Sim. Então essas coisas vão entristecendo, porque não se trata de Bolsonaro. Sim. Poderia ser o Joaquim, poderia ser o Manuel, poderia ser eu, poderia ser você, né? Passar por situações onde é uma injustiça e uma perseguição, só quem já passou por isso sabe o que é. Eu, graças a Deus, nunca passei, mas eu tenho essa sensibilidade de sentir a dor do outro, essa empatia, porque a moda é falar empatia, tá? Não é sensibilidade, não. Tem que falar empatia, tem que falar que é imersão. Vai vendo, Brasil. Aí eu tenho essa empatia de me sentir como é que sente o outro. E aí o que eu não gostaria para mim, eu também não gostaria para o outro. Então, o que a gente quer? Mas você gostaria que fosse tudo corresse frouxo? Não. Gostaria que a Constituição Federal,
que o judiciário fosse imparcial de verdade, que a Constituição Federal, a lei do Código do Processo Penal, o processo penal, os institutos de defesa, que são os advogados, valesse a lei do jeito que é para valer, do jeito que era antes, quando a gente vivia no Estado democrático de direito. Eu gostaria que fosse assim. É só isso. Então não se trata de Bolsonaro. São as coisas que foram vilipendiadas, as leis, as regras, a Constituição, os códigos de processo penal, o rito processual foi vilipendiado por algumas pessoas com ideologia de esquerda, ideologia partidária ou com vingança pessoal, e a população como um todo acaba sendo levada a aplaudir esse tipo de ação como se fosse bacana, como se fosse legal. Não, enterraram a nossa Constituição Federal e a nossa democracia que vivíamos de verdade no Estado Democrático de Direito não existe mais. Isso aí. Jorge Ramos, vamos ficando por aqui com o nosso Vai Ver no Brasil dessa semana. Dizer que a semana que vem estaremos aqui novamente trazendo mais informação e o resumo semanal de qualidade para você. E para você continuar acompanhando a gente através do nosso site, vaivenobrasil.com.br, para ficar muito bem informado entra lá por no lá. YouTube, VVB TV, e vai lá e se inscreve, porque ninguém acredita. Eu falo, eu tenho tantas visualizações. Mas você só tem uma merrequinha de seguidor, nós temos uma merreca de seguidor, mas a gente alcança o mundo. A gente alcança o mundo, vai entender, nem a gente entende. E aquilo. Então vai lá, nos ajude lá e se inscreva no YouTube, VVB TV, vai lá, se inscreve lá no YouTube, vai no Instagram também, vai lá, Vai Vendo Brasil SP, vai lá, se inscreve para a gente justificar 50 mil visualizações que a gente tem, que fala que tem que ficar mostrando. Meu Deus, não é fácil não, né? Vai vendo. Gente, semana que vem tem mais, se Deus quiser, né, tio? Com certeza. E ele há de querer. Beijo, até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.